quarto e último vídeo da série Desenvolvendo um Vestido em Tweed Branco. Lembrando que já tem aqui no canal o vídeo da modelagem da parte do busto através da técnica de modelagem tridimensional, a costura da parte do busto forrada, costura da parte da manga e da gola também. No vídeo de hoje eu vou te explicar o passo a passo de como que eu fiz a costura da parte da saia. Lembrando que aqui eu tenho o fechamento que segue da parte do busto até mais ou menos a altura do quadril alto com botões. Então, a modelagem que eu tinha, ela era uma peça sem recorte, ou seja, na parte da frente eu corto ela dupla. Então, o processo de desenvolvimento vai ser um pouco diferente de uma saia tradicional reta. Com a parte da frente e a parte das costas costurada, o primeiro passo foi realmente trazer o acabamento e o fechamento em botões para a parte da saia. Então, o corte eu fiz exatamente igual o que a gente faz para desenvolver a carcela em uma manga de camisa social. Fiz da mesma forma, cortei até a altura que eu precisava, aqui eu deixei mais ou menos em 20 centímetros, que é o mesmo que a gente usa para o zíper. Depois eu fiz essa costura e lá embaixo eu fiz aquele corte, tipo como se fosse um V invertido. Justamente para eu conseguir trazer essas duas partes, tombar ela para dentro e conseguir fazer a costura com um acabamento quadrado na parte inferior. No forro eu também precisei fazer esse mesmo corte, então eu fiz o corte em mais ou menos 20 centímetros e depois eu fiz o corte como se fosse o V, exatamente da mesma forma que na parte da frente. Para fazer essa costura toda embutida, então, eu coloquei o lado direito do forro para o lado direito da saia e fiz essa mesma costura de 1 centímetro. Depois, para conseguir fazer o acabamento, eu dei o pique exatamente no mesmo lugar, ou seja, aquele corte em V que eu fiz na parte do tweed, eu fiz na parte do forro também. Jogo tudo para dentro e eu consigo encaixar também essa parte, então, onde vai ter a casinha do botão e o botão para dentro. Lembrando que aqui eu preciso colocar para dentro entre o forro e entre o lado direito, para assim, quando eu desvirar essa peça, esse acabamento ficar todo embutido. Então, eu faço uma costura de 1 centímetro ali, pegando a parte do tweed e também pegando a parte do forro. E ela fica com esse acabamento. Então, fica uma forma segura de fazer o fechamento e a abertura da peça. Depois, o próximo passo foi fazer a pence na parte das costas. Fiz esse mesmo processo nas duas laterais e já fiz a costura no centro das costas. Aqui eu poderia ter cortado a parte das costas na dobra, mas como a modelagem tinha a margem de costura, eu acabei cortando. Então, eu só fiz uma costura ali para unir essas duas peças. O próximo passo foi fazer, então, a costura na lateral. Essa parte de desenvolvimento e costura da parte da saia, ela é mais tradicional. Então, depois que eu fiz essa costura, eu acabei deixando a bainha basicamente por último. Depois que as laterais estavam prontas, tanto o lado direito quanto o lado do forro, eu uni na linha da cintura. Isso porque a parte da saia, ela vai ficar embutida com a parte do busto, ou seja, o busto que vai trazer o acabamento para toda essa peça. Então, eu trago a parte do busto e posiciono centro das costas com centro das costas e vou alfinetando ele até o final. Aqui eu preciso lembrar que lá no busto eu fiz o acabamento frontal deixando basicamente uns 5 centímetros para eu conseguir fazer esse acabamento todo embutido na parte da frente. Então, aqui eu vou alfinetar todo ele para me auxiliar na hora de passar uma costura de 1 centímetro em toda a linha da cintura. Aqui vocês conseguem ver que eu tenho uma base solta, digamos, da região onde vai os botões, que é o centro da frente, justamente para eu conseguir fazer o acabamento todo embutido. Aqui eu já estou provando, então, o vestido completo. Os botões não estavam
na minha peça ainda, então eu apenas alfinetei para ver realmente como iria ficar esse processo e ver se eu precisaria fazer algum ajuste. Mas a modelagem ficou perfeita. A única coisa foi que eu quis fazer o comprimento um pouco mais curto com relação à modelagem que eu tinha cortado. Eu gosto de trabalhar dessa forma em realmente verificar no meu corpo o comprimento. Claro que quando eu faço para mim, eu trabalho dessa forma. Quando eu faço para as minhas clientes, eu deixo ela mais alongada para realmente ver o gosto da minha cliente. Então, eu fiz todo esse processo, alfinetei e consegui ver ali qual que é o comprimento que eu preciso para essa peça. Na parte das costas, eu deixo o mesmo comprimento, mas eu poderia sim trazer daqui a pouco ele um pouco mais comprido, para trazer mais segurança. Depois disso, eu fiz o corte na parte do forro. Aqui, eu não cortei a parte do tweed da saia, porque o intuito era trazer essa parte do tweed para dentro também, ou seja, o acabamento, essa costura da bainha não aparecer. É basicamente como se a gente estivesse fazendo essa costura, uma barra larga, só que ela não tem costura visual do lado direito. Então, eu comecei a encaixar lateral com lateral e centro das costas da parte do forro, e eu fui costurando. E como eu queria fazer ele todo, o processo todo da costura embutida, eu fui fazendo por partes. Tem uma parte da bainha que eu acabei costurando à mão, porque eu queria fazer toda essa bainha embutida e nenhuma costura ficar aparente. E quando eu uso essa peça, ela fica com um efeito muito bonito. Então, eu trouxe para a máquina e passei uma costura de 1 centímetro. Vocês podem reparar que todo o processo de costura aqui foi feito através de 1 centímetro. Então, eu não fiz nenhum outro tipo de costura, fiz toda ela embutida. O que a gente precisa cuidar com relação a isso é saber qual peça encaixar com qual para que a gente consiga desvirar e ficar com um acabamento bonito. Então, aqui ela fica com uma barra larga interna na parte do forro do próprio tweed. E depois eu trago essa parte do forro e finalizo. Como eu comentei antes, eu faço essa costura em partes, justamente porque eu preciso conseguir desvirar essa peça. Então, eu vou fazendo ela em partes para que eu consiga desvirar ela. Porque já teve outras vezes que eu acabava costurando tudo junto e não conseguia desvirar. Ela fica com esse efeito. E o final, a parte final ali da barra, eu acabei costurando manual. Então, eu vinquei ela e só passei uma costura manual. Mas o efeito fica dessa forma. Fica um acabamento super limpo na parte direita e um acabamento muito bonito também no lado do forro. Então, traz um efeito maravilhoso. O último passo aqui foi fazer o caseado de botões, então, tanto na parte do busto quanto na parte da saia. E eu finalizei costurando cada um dos botões manuais. E o resultado final ficou dessa forma. Eu amei. Eu tô usando demais essa peça. Se deixar, eu uso todo dia, basicamente, porque ela ficou um modelo super confortável. A modelagem ficou muito boa no meu corpo. Isso porque eu fiz através da técnica de modelagem tridimensional e graduei também para as minhas medidas através do método Graduê. Se você tem interesse em aprender mais sobre graduação e principalmente graduação sob medida, eu vou deixar o link do Graduê aqui na descrição do vídeo. Vem que eu tô te esperando dentro do Graduê e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir, comenta aqui embaixo e também compartilhe com as pessoas que, assim como nós, amam esse mundo glamouroso da moda. Amam costurar e amam modelar. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.